Então, aí no superior da tela, né, apareceu que está sendo gravada essa reunião. Eu vou compartilhar aí com você a tela do AVA. Então, tá aqui. Diagnóstico no sistema de ABS, né? Tá aparecendo para você aí? Tá. Beleza. Então, vamos continuar. Então, na aula passada, né, na aula de ontem, a gente falou sobre os princípios do ABS, o que era o ABS, basicamente como que ele agia, o que ele evitava, vantagens, desvantagens e todas essas questões, digamos assim, de introdução ao ABS, né? Como ele se aplicava sobre o próprio sistema de freio convencional, seus principais componentes, e hoje a gente vai dar uma estudadinha de como funciona e algumas questões de diagnóstico do sistema DBS, certo? Certo. Então, o sistema DBS a gente tem que ter alguns cuidados, pois como ele é um sistema muito preciso e é um sistema que hoje em dia é obrigatório aí em todos os veículos fabricados a partir de 1º de janeiro de 2014, né? Ele se torna... Só um instantinho, acho que tem alguém solicitando a entrada. Ele se torna algo extremamente, digamos assim, meticuloso para se mexer. Então a gente tem que ter alguns cuidados na parte da montagem, certo? Então montagem aí de cubos de roda, como eu havia falado na aula anterior, em relação a rolamentos, né, que possuem o seu anel, né, que seria esse sisteminha aqui, ó, que ele possui, só um instantinho, tá carregando, que ele possui aqui, né, o anel impulsor multipolar. Então, alguns rolamentos de cubo possuem esse rolamento, então a gente tem que tomar cuidado com posição de montagem, a forma que é aplicado esses rolamentos no cubo. Cuidado com os cabos dos sensores de velocidade, né? Por mais que sejam cabos revestidos, cabos com uma espessura considerável, devido à grande movimentação da suspensão, devido ao esterçamento das rodas e até mesmo irregularidades do terreno, né? Pode vir a acontecer que se esse chicote não for passado de forma correta, se esses cabos não forem passados de forma correta, não forem fixados de forma adequada, pode vir a ocorrer o rompimento de um deles. Ocorrendo o rompimento de um desses chicotes, acaba ocorrendo também a falta de funcionamento do sistema do ABS, pois quando o ABS ele perde um dos sinais do seu sensor, no caso ele tem sensor nas 4 rodas, né? Quando ele perde um desses sinais, o que acontece? Ele acaba não oferecendo a mesma estabilidade e a mesma efetividade que ele deveria fornecer normalmente. Logo, ele acaba sendo desabilitado automaticamente por uma estratégia de segurança do módulo de ABS. Tomar bastante cuidado na substituição da central eletrohidráulica, né? Sempre substituir por uma central que seja de mesma classificação, mesmo modelo e que possua aí principalmente o mesmo pinout do chicote elétrico, pois caso esse pinout mude, né, eu vou acabar tendo uma alteração aí nos conectores e por consequência eu posso ter uma alteração em relação aos sinais de sensores de roda ou até mesmo sinais que vão ser enviados aos atuadores. Sempre se atentar à data de validade dos módulos EBS e tomar bastante cuidado no caso do retrabalho de sangria, né? Que foi aquele caso que eu comentei, no momento que você vai retornar lá um êmbolo de pinça, quando você vai retornar lá um cilindro de roda, sempre tomar muito cuidado, fazer a abertura da sangria, para que essa sujeira, para que esse fluido de freio contaminado não retorne para dentro da central de ABS e acabe degradando aí consideravelmente os componentes internos da central eletrohidráulica. Beleza? Beleza. Viu, professor? Então, caso de uma Vamos. roda estrague, ela desregula ou é capaz de estragar também as outras rodas? Não, ele acaba perdendo os parâmetros, né? O sistema DBS é desabilitado. Só daquela Por roda que quê? estragou. Não, o sistema DBS por completo. Aí fica com o freio normal daí. Exatamente, porque você não consegue, digamos assim, né, emular e modular aquela pressão que é enviada a cada uma das rodas.
fazendo assim com que aquela roda, por exemplo, acabe sendo arrastada. Enquanto as outras rodas está sendo modulada a pressão para que tenha uma maior aderência, para que aquela roda não seja arrastada, essa roda em questão onde o sensor de rotação perdeu o sinal, o sensor de velocidade perdeu o sinal, você não tem um parâmetro para modular a pressão sobre ela. Então são duas condições. Ela pode estar totalmente travada e sendo arrastado, acabando retirando a estabilidade do veículo, ou então ela pode estar totalmente livre e não auxiliando na frenagem do veículo. De qualquer uma das formas, ela acaba atuando diretamente sobre a estabilidade do mesmo. Entendi. Certo. Então, muito cuidado, né, na montagem dos cubos de roda, ao prensar o rolamento no montante, né, como havia falado na aula anterior, que o montante é uma peça fixa, o cubo é uma peça móvel, então entre o montante e o cubo eu tenho um rolamento, né. Evite que a bucha ou o dispositivo de montagem escorregue e venha danificar o anel emborrachado, certo? O anel de impulso. De aparência semelhante a um simples anel retentor ou um anel de proteção, né? Essa peça é de extrema importância para o funcionamento do ABS. Ele contém pequenos ímãs que geram um sinal elétrico no sensor de velocidade. Jamais permita que esse anel sofra choques durante o manuseio ou até mesmo que ele seja retirado da posição original. Então, esse daqui é o sisteminha que é utilizado lá nos sensores ativos, né? Aqueles sensores onde eu tenho uma variação de polaridade conforme ocorre a passagem no interior do sensor. Certo? Certo. Só um instantinho aqui, Ronaldo. Tranquilo. Desculpa um pouquinho a interrupção, é que eu estou trabalhando no escritório, né? E daí acabou Sem ventando problema. bem forte e a porta começou a bater. Eu pensei que tinha alguém forçando a porta, por exemplo. Já puxava a cuia e acertava na cabeça de um. Beleza, vamos dar continuidade. Então tem que tomar bastante cuidado no momento da montagem. No caso lá de um sistema, né, que seja passivo, que tenha um sensor passivo lá, que a roda fônica fique presa, por exemplo, no semi-eixo do veículo, né, na homocinética. Então tomar bastante cuidado para não deformar essa roda fônica, para não ter interferência no sinal e acabar tendo aí uma leitura incorreta e um funcionamento incorreto do sistema de ABS. Então eu já falei para você, né, tomar cuidado sempre com os cabos dos sensores. Então se a gente dá uma olhadinha aqui nessa imagem, ó, o cabo aqui ele desce por aqui, faz a passagem, a saída da carroceria, digamos assim, se interliga ao montante e do montante vai até realmente ao sensor. Tomar bastante cuidado para sempre prender ele nos locais corretos, da maneira correta, para que ele não fique muito folgado ou fique muito esticado, fazendo com que esse cabo venha arrebentar num esterçamento completo para o lado direito, para o lado esquerdo, ou uma atuação mais intensa da suspensão do veículo, certo? Certo. Então vamos lá. O sistema DBS, assim como os demais sistemas do veículo, possui uma luz de advertência no painel, né, ou uma lâmpada piloto, como se prefira chamar, que é essa lâmpada superior. Ela vem aí uma disposição muito semelhante da luz
da lâmpada piloto do sistema do freio de estacionamento, porém no interior dela vem escrito a palavra ABS. Então ela indica o perfeito funcionamento do sistema quando você liga a chave do veículo, posição linha 15, acende todas as luzes do painel, é feito um recovery, né? Feito uma checagem de todos os sistemas do veículo, inclusive o sistema da ABS, que esse recovery demora em torno de 3 a 10 segundos. No caso do ABS, ele gira em torno de 3 a 5 segundos. Após esse tempo, essa luz deve se apagar e se manter apagada durante todo o funcionamento do veículo. Caso ocorra uma avaria no sistema, por exemplo, uma central eletrohidráulica defeituosa, você tem um sensor de velocidade inoperante, você tem aí um sensor de deslocamento lateral inoperante, você vai ter a luz da ABS acesa de forma contínua durante o funcionamento do veículo. Ou seja, você vai funcionar o veículo vai entrar em funcionamento, vai começar a rodar e essa luz de emergência, né, essa lâmpada piloto, essa luz da anomalia, ela vai ficar presente no painel de instrumentos do veículo. Lembrando sempre, né, que a gente deve informar ao cliente no momento da manutenção, no momento de uma entrega de um veículo novo, por exemplo, para que essa lâmpada não seja confundida com a luz do sistema de freio de estacionamento, certo? Que ela vem um ponto de exclamação no interior. A simbologia é muito semelhante, porém no interior dela vem um ponto de exclamação. Com isso, essa lâmpada, por exemplo, ela indica que o freio de estacionamento está acionado, que o fluido de freio do reservatório está baixo, que as pastilhas de freio estão na hora de ser substituídas. Então, todas essas situações podem ser demonstradas a partir dessa lâmpada, a partir desse sinal de anomalia presente no veículo, certo? Certo. Então, eu tenho alguns tipos de sistemas, né? Eu tenho sistema com um canal, 3 canais e 4 canais. Sistema de um canal possui apenas um sensor, comum somente no eixo traseiro. Ele é aplicado em caminhões e caminhonetes. Sistema de 3 canais, eu tenho 3 ou 4 sensores, 2 sensores individuais dianteiros e um sensor comum na traseira do veículo, aplicado em caminhonetes. E o sistema de 4 canais e 4 sensores, que é o mais convencional que a gente tem no mercado, que eu tenho 4 sensores individuais, aplicação aí em automóveis de pequeno e médio porte e utilitários. Então são os tipos de sistemas que eu tenho presentes no mercado. Olha lá, sistema de 4 canais, né? Onde eu tenho central da ABS. A central da ABS traz a velocidade instantânea da roda dianteira esquerda, dianteira direita, traseira esquerda e traseira direita. Sistema de 4 canais e 4 sensores. Certo. Posso ter o modelo de 3 canais, onde eu tenho velocidade instantânea independente, dianteira esquerda e dianteira direita, e tenho uma velocidade, digamos assim, entre aspas, né, padrão para as duas rodas traseiras do veículo. Então, traseira esquerda e traseira direita, sempre é simulado que essas duas rodas estão à mesma velocidade, devido aí ao diferencial ser posicionado na traseira do veículo, no eixo traseiro, né? E eu tenho o sistema de um canal e um sensor, que é aplicado aí na linha diesel de pesados e extra pesados, onde eu tenho apenas a velocidade padrão das rodas traseiras do veículo. Isso muitas vezes é utilizado devido ao sistema de veículos pesados e extra pesados, né? Trabalharem com freio pneumático e a proporção de frenagem nas rodas traseiras ou nas rodas de tração, né, é superior à proporção de frenagem das rodas dianteiras do veículo. Para tal, a probabilidade dessas rodas arrastarem é muito maior na traseira do veículo, até mesmo porque a propensão de carga, né, está muito maior sobre as rodas traseiras do mesmo do que a roda dianteira do veículo. Para tal, é utilizado apenas um sensor que emula a velocidade das duas rodas traseiras do veículo, certo? Certo.
Vou mostrar um videozinho agora. Só deixa eu colocar aqui para ele compartilhar o som também. Uhum. O sistema de freios ABS de 3 canais e 2 vias é muito pouco Tá com empregado áudio? nos veículos. Tá. Sua estrutura é composta por uma via para as rodas dianteiras, um sensor de velocidade para a roda dianteira esquerda, um sensor de velocidade para a roda dianteira direita e um sensor de velocidade e uma via para as rodas traseiras. A diferença neste sistema é que as rodas são comandadas por pares e não individualmente. Ou seja, se uma das rodas dianteiras entrar em iminência de travamento, a central hidráulica aliviará a pressão das duas rodas que estiverem ligadas ao circuito, até a diminuição da velocidade do veículo ou a sua parada completa. Então, o que ele fala ali em relação a circuito, né? Muitas vezes ele pode falar em relação ao circuito de freio realmente. Então, eu sei que vocês não tiveram isso ainda, mas o circuito de freio ele pode ser ligado em paralelo ou em diagonal. O que seria essa diagonal? O sistema de freio funciona, a roda dianteira esquerda e traseira direita é alimentado por uma parte do reservatório de freio, enquanto a roda... Exatamente, como se fosse um X. Enquanto a roda dianteira direita e a roda traseira esquerda é alimentado por outra parte do reservatório. Sendo assim, a pressão, entre aspas, né, ela é modulada desta forma. Da mesma forma que é feita a divisão aí no cilindro mestre, certo? Certo. Mais um videozinho aí. Conforme o projeto do fabricante, o veículo pode ser equipado com sistema ABS de 3 canais, sendo um canal e uma via para a roda dianteira esquerda, um canal e uma via para a roda dianteira direita e um canal e uma via para as duas rodas traseiras. Portanto, a unidade de comando eletrônico irá monitorar a velocidade das rodas traseiras através de um único canal. Quando o freio é aplicado, a pressão se distribui por todo o circuito. Porém, na iminência de travamento de apenas uma das rodas traseiras, a unidade hidráulica aliviará a pressão do fluido no circuito traseiro inteiro, ou seja, elas aumentarão a velocidade simultaneamente até o limite determinado pelas rodas dianteiras. A partir deste momento, a pressão aumentará e será modulada em ciclos em todos os circuitos, até a diminuição da velocidade ou parada completa do veículo. Então perceba, né? Se eu tiver uma variação em uma roda na traseira do veículo, eu tenho variação na roda do outro lado também. E essa velocidade é aumentada até o momento que ele chega num equilíbrio do que estariam as rodas dianteiras. Vamos supor que a roda traseira direita, que era o caso do exemplo, né, ela está a 45 km por hora, enquanto as rodas dianteiras do veículo estão a 55 km por hora. Essas rodas vão ser aceleradas, né? Ou seja, essa pressão hidráulica que seria direcionada para a frenagem das rodas traseiras é cessada até o momento que essas rodas, ou uma delas, né, alcança a velocidade de 55 km por hora. Por consequência, o sistema está equilibrado, logo não está ocorrendo travamento em nenhuma das rodas, e a partir disso o sistema começa a modular novamente essa velocidade. Certo? Certo, entendi, professor. Vamos lá. Nos sistemas de freios ABS mais completos, existe um canal e uma via para cada roda. Os canais são as entradas dos sinais de rotação e as vias são as tubulações de pressão do fluido de freio. Sendo um canal e uma via para a roda dianteira esquerda, um canal e uma via para a roda dianteira direita, um canal e uma via para a roda traseira direita e um canal e uma via para a roda traseira esquerda. Todos os canais são monitorados pela central eletrônica, que ao perceber um percentual de deslizamento fora do parâmetro estabelecido pelo fabricante, aciona o sistema ABS individual da roda, aliviando a pressão e mantendo uma margem de deslizamento segura. Observe que a roda traseira esquerda está em iminência de travamento.
Quando a central eletrônica percebe o fato, traz a roda para a faixa de deslizamento segura, agindo dessa forma em cada uma das rodas, até o veículo diminuir a velocidade ou parar. Então, aquilo que eu já havia comentado, né? Ele tem um monitoramento instantâneo de cada uma das rodas do veículo de forma individual e, por consequência, eu consigo ajustar a velocidade e evitar o antitravamento dessas da mesma forma individualmente, equilibrando a velocidade das 4 rodas juntos, certo? Então, qual que é o funcionamento do sistema? Então, eu tenho etapas de funcionamento, né? Aumento da carga de pressão na frenagem convencional, manutenção da pressão e redução da descarga da pressão, que entra aí realmente a função do ABS. Então, olha lá. Ao receber os sinais de entrada vindos do sensor de rotação de uma das rodas, a central de comando eletrônico do sistema ABS faz o seu processamento. E quando há necessidade de sua intervenção, o processador envia um sinal para o circuito de potência. Ele acionará uma eletroválvula de isolamento para realizar a manutenção de pressão no sistema. Mesmo com essa ação, a roda continua em iminência de travamento. Neste momento, o processador envia um outro sinal de alívio de pressão do circuito para a eletroválvula, que irá encher um acumulador para a função de efetuar um alívio rápido. Simultaneamente, a bomba de retorno é energizada e tem a função de esvaziar o acumulador e devolver o fluido para o circuito de cilindro mestre. Todo esse processo... Perceba que nesse último processo, onde o sistema de retorno, né, de fluido, ou seja, onde ocorre o alívio de pressão ou essa bomba recuperadora de pressão, percebo que nesse momento ocorre uma variação de altura do pedal de freio. Então ele tem uma vibração no pedal de freio devido ao movimento dessa bomba. Eu vou retornar aqui e ele fica bem expressivo no momento que é acionado esse retorno de fluido, né? Essa variação no pedal aqui, ó. Circuito de cilindro mestre. Tá vendo aqui? Todo esse processo explica a vibração do pedal de freio durante a atuação do sistema ABS. Então, por isso, como eu trabalho com válvulas ali que vão fazer uma vedação total ou uma liberação do sistema, é muito importante, é imprescindível que no momento de uma manutenção do sistema de freio, uma troca de pastilha, uma troca de disco, seja aberta a válvula de sangria para fazer o retorno desse êmbolo ou fazer o retorno desse cilindro de roda, evitando assim que essas válvulas, que essas vedações sejam degradadas e possivelmente aí até mesmo condenando o bloco de eletroválvulas da central da ABS, certo? Então vamos lá, aumento da pressão, eu tenho aqui saída do cilindro mestre, né? Pressurização. Aqui eu tenho uma câmara de amortecimento, segundo estágio. Terceiro, eu tenho a eletroválvula de manutenção. 4, eletroválvula de redução. 5, válvula check. 6, está aqui, é a nossa bomba de recuperação de fluido, recuperação de pressão. 7, eu tenho cilindro de roda. 8, nosso motor elétrico. E 9, o acumulador de fluido, que é o que a gente acabou de ver ali no slide anterior. Olha lá. O sistema de freios ABS de um veículo começa a entrar em ação quando o pedal é acionado, aumentando a pressão em todos os circuitos. Observe que neste caso a roda traseira esquerda está em iminência de travamento, porém dentro de uma faixa de deslizamento aceitável. Como a válvula de isolamento está aberta, a pressão no circuito aumenta proporcionalmente àquela aplicada ao pedal de freio pelo condutor. Observe ainda que as velocidades da roda e do veículo estão caindo praticamente juntas na fase de aumento de pressão. Então, Ronaldo, é bem importante a gente ter a ciência que o sistema de ABS ele está presente
em todo momento de frenagem, certo? Então, todo momento que ocorre a frenagem do veículo, o módulo de ABS ele está monitorando o sistema, mas nem em toda frenagem o sistema de ABS atua. Ele só vai atuar se ocorrer, né, a iminência de travamento de alguma das rodas do veículo. Então, pode ser que você utilize aí um veículo com ABS durante um ano todo e em nenhuma dessas vezes durante o ano o módulo de ABS realmente precisa entrar em funcionamento fazendo a modulação da pressão. Então, ele fiscaliza, né? Ele vai fazer a análise, vai fazer a verificação em todo momento de frenagem, em todo momento que ocorre o aumento da pressão no circuito, mas não quer dizer que ele vai atuar efetivamente em toda a frenagem. Entendido. Na fase de manutenção de pressão, o sistema ABS detecta que a faixa de deslizamento está sendo ultrapassada. Sendo assim, a unidade de comando eletrônico processa e compara os sinais de rotação de todas as rodas e fecha a válvula de isolamento da unidade hidráulica da roda com tendência ao travamento, que apresenta uma pressão constante por mais força que se aplique no pedal de freio. Note que a velocidade da roda e do veículo aproximam-se. No momento que ocorre essa aproximação da velocidade do veículo com a velocidade da roda, é o momento onde que é liberado novamente a pressão, né, de freio para essa roda, e ele vai ajudando, assim, por consequência, a baixar a velocidade do veículo gradativamente. Ó, a redução de pressão, como que ela vai funcionar agora? Se as ações da unidade de controle eletrônico não forem suficientes para evitar que a roda traseira direita entre em travamento, o próximo recurso que a unidade possui é aliviar a pressão do circuito hidráulico em questão. Neste momento, o processador envia um sinal de comando para a eletroválvula de alívio de pressão. Note que a válvula de isolamento permanece fechada. Ao abrir a válvula de alívio, o fluido de freio é direcionado para um acumulador, que tem a função de proporcionar um alívio rápido do circuito em questão. Imediatamente, a bomba de retorno é acionada, esvaziando o acumulador e direcionando o fluido de freio de volta ao circuito do cilindro mestre de maneira pulsativa, o que explica as vibrações sentidas pelo condutor no momento da frenagem. Conseguiu entender o funcionamento? Mais ou menos, senhor. Consegui. Ó, vou retornar aqui de novo, daí eu vou exemplificando Se as para você. ações da Ó. unidade de controle eletrônico não forem suficientes para evitar que a roda traseira direita entre em travamento, o próximo recurso que a unidade possui é aliviar a pressão do circuito hidráulico em questão. Neste momento, o processador envia um sinal de comando para a eletroválvula de alívio de pressão. Note que a válvula de... Então, ó, primeiramente, o que acontece? A roda está com propensão a ocorrer o travamento. Sendo assim, o que acontece? É retirado a pressão do sistema. Ou seja, por mais que você varie a pressão no pedal de freio, não é enviado mais pressão para aquela roda em questão. Porque a central eletrohidráulica ela veda essa passagem de pressão do cilindro de roda para a roda em questão. Se mesmo assim essa roda ainda tiver propensão ao travamento, é feito a retirada da pressão dessa roda, ou seja, é diminuído a pressão que já estava aplicada, que daí entra o funcionamento aí da bomba de recuperação de pressão. O Olha isolamento lá. permanece fechada. Ao abrir a válvula de alívio, o fluido de freio é direcionado para um acumulador, que tem a função de proporcionar um alívio rápido do circuito em questão. Imediatamente, a bomba de retorno é acionada, esvaziando o acumulador e direcionando o fluido de freio de volta ao circuito do cilindro mestre de maneira pulsativa, o que explica as vibrações sentidas pelo condutor no momento da frenagem. Entendeu? Então, primeiro é retirada a pressão, ou seja, essa pressão não aumenta mais naquela roda em questão, e posterior a isso é feito a diminuição da pressão dessa roda em questão, através aí da bomba de recuperação de pressão. Entendido.
Olha lá. Observe que a vela de ignição, por trabalhar com alta tensão, gera uma onda eletromagnética que interfere no sinal de rotação enviado à unidade de comando eletrônico. Entretanto, se colocarmos os fios que vêm do sensor trançados, a interferência diminui pela ação dos condutores. Um outro método mais eficiente é trançar os fios e envolvê-los com uma malha metálica que captará a tensão induzida, descarregando-a na massa do veículo e produzindo um sinal mais estável para o processamento. Então, era bem comum você ter isso daí antigamente, essa interferência da influência aí das velas de ignição, da bobina de ignição em rádios, em veículos mais antigos, certo, Ronaldo? Tanto que era colocado ali na bobina, era colocado um capacitor ligado juntamente a ela para pegar esse excesso de tensão, né, que seria passado aos demais componentes do veículo e, por consequência, aplicar uma influência, né, no sinal dos mesmos. Para tal, é feito o que passa nesse vídeo, né? É feito Observe a um interferência trançamento diminui. dos fios e é feito um isolamento em volta deles. O nome desse sistema, que daí é feito um aterramento na própria carcaça, o pessoal chama esse processo como gaiola de Faraday, onde ele vai acabar isolando, né, todo esse sistema, fazendo com que não tenha influência dos agentes externos, né, de alta tensão, como bobina de ignição, alternador, a própria vela de ignição, entre outros. Deu uma Certo? malha de ferro daí, professor? O Sim. isolante? Aham. Ó, quer ver, ó? Entendido. Então, o que É acontece? com o fio trançado e a malha por cima. Isso, exatamente. É trançado esses fios, muito semelhante ao que é feito ali com os fios de Helican, por exemplo, né? Então, se você for pegar os fios de Helican que fazem a comunicação entre as centrais do veículo, todos esses fios eles são trançados, que já é para evitar um pouco da interferência de sinal. E no caso do sensor de ABS, ele ainda é recoberto por uma camada de metal, e essa camada de metal ela é, digamos assim, descarregada na massa do veículo, ou seja, ela fica em contato com a carcaça, com o chassi do veículo, para descarregar toda essa interferência e não vir influenciar diretamente no sinal que está passando por dentro dos fios. Então vamos falar um pouquinho sobre os avanços tecnológicos, né? Então, com o aperfeiçoamento e evolução do sistema DBS, ocorreram avanços tecnológicos que se utilizaram desse sistema. Trouxeram ao condutor e aos demais ocupantes mais segurança e maior facilidade na condução dos veículos. Descrevemos a seguir alguns desses sistemas que utilizam do sistema DBS encontrado em nossos veículos. Então, o que acontece? O sistema DBS ele é implementado em cima do freio convencional. E esses sistemas que a gente vai falar agora, eles são implementados em cima do sistema DBS, certo? Eles são dependentes do sistema de ABS para que eles mesmos funcionem. Então, quais seriam esses sistemas? O sistema EBD, que é o sistema de distribuição de freio eletrônico. PBA, assistência de frenagem de emergência. O HSA ou HDA, que é assistência em terrenos inclinados. Esse sisteminha aí, ele funciona tanto para, por exemplo, quando você está descendo um aclive, quanto você vai fazer uma arrancada em uma subida, por exemplo, para que o veículo não volte para trás. O assistente de terrenos inclinados também funciona. Sistema de controle de tração, então, para que o veículo não distracione no momento de uma arrancada mais brusca, no momento de um ganho de velocidade. E um dos principais sistemas que está sendo implementado hoje em dia, que é o sistema ESP, que é o controle de estabilidade eletrônico do veículo, que ele traz controle de estabilidade em curvas, controle de estabilidade realmente na rodagem do veículo, para que o veículo se torne, né,
mais estável, tanto em faixas de aceleração quanto desaceleração, e também, principalmente em curvas, possibilitando que você consiga fazer com o veículo curvas mais rápidas do que você conseguiria fazer sem esse sistema integrado no veículo, porque ele consegue equalizar a velocidade das rodas no momento que você entra em uma curva, mesmo você tendo uma força de aceleração lateral, que seria a força que faria você sair para fora dessa curva. Uhum. Certo? Certo. Então, o que seria o sistema de distribuição de freio eletrônico, o EBD, né? A função do EBD é auxiliar o motorista na situação de frenagem de emergência. Esse sistema faz com que em cada roda seja aplicada uma força de frenagem diferente, conforme a distribuição das forças resultantes aplicadas no sistema do carro e pista. Então, até mesmo distribuição quando o veículo está carregado ou não está carregado, no caso de uma caminhonete. Quando vocês estudarem lá o sistema de freio, vai perceber que em muitos veículos ele possui na traseira dele uma válvula reguladora de pressão. E essa válvula reguladora de pressão, ela varia a pressão aplicada aos freios traseiros do veículo conforme é colocado carga. Então ele é ligado ali a uma mola, essa mola sofre a deformação quando o veículo está mais carregado ou menos carregado. Quando ele está mais carregado, a porcentagem de frenagem aumenta na traseira do veículo, e quando ele está menos carregado, a frenagem na traseira do veículo reduz, justamente para aumentar a estabilidade do veículo. Só que isso é feito de forma mecânica. No caso do sistema EBD, ele é feito de forma eletrônica, certo? Certo. Vou deixar depois o vídeo para vocês assistirem após a nossa videoaula, né? Para vocês assistirem, para que não tenha erro de execução nem nada, disponível no YouTube, que é esse link aqui que segue abaixo, tá bom? Vou deixar disponível para acessar, que nem foi feito na aula anterior. Não sei se você chegou a assistir os vídeos, Ronaldo. Pior que não, professor. Fiquei Não? devendo essa. Então tá bom. Hoje que eu acredito que a aula vai acabar um pouquinho mais cedo que o convencional, indico você que você assista aí alguns vídeos da aula anterior e também assista esses vídeos que eu vou deixar de indicativo da aula de hoje e, se possível, fazer a leitura daquele material que ficou disponível, certo? Certo. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema PBA. A função desse sistema de freio é auxiliar o motorista em situação de frenagem de emergência. Então, olha lá. Sistema sem PBA, acho que esse vídeo não tem áudio. Não tem áudio. Tem problema. Olha lá, sem o sistema PBA, tem um obstáculo, o veículo acaba arrastando e ultrapassando esse obstáculo. Olha com a adição do PBA, velocidade de força. Então, velocidade e força. Perceba que a velocidade é maior que a força. Força de frenagem do veículo, fluido de freio do ABS, aumenta-se essa proporção de frenagem para que o veículo pare mais rapidamente, evitando que ele passe sobre o obstáculo. Então, o que acontece? O sistema PBA, ele aumenta, ele mantém ainda aquela variação para que não ocorra o travamento das rodas, né? Mas ele aumenta a pressão que é indicada em cada uma das rodas, fazendo com que o veículo pare antes do que ele deveria parar com um sistema apenas de ABS. Vamos lá, sistema HDA e sistema HSA. A função do HDA, né, é manter a velocidade do veículo constante em uma descida ou uma inclinação elevada e ou de baixa aderência, dispensando o motorista o acionamento do pedal de freio. Então, digamos assim, ele faria a vez de um freio motor, porém acionando diretamente no sistema de freio convencional do veículo. Então, ele faz a vez do freio motor, porém o acionamento desse freio é diretamente nas rodas do veículo. O sistema HSA, a função desse sistema é quando
ao parar em um terreno inclinado, o mesmo impede que o veículo se desloque antes de arrancar, mantendo a pressão do freio durante o momento em que o veículo solta o pedal de freio e começa a acelerar. Então, o sistema HSA, ele também é conhecido como assistente de arrancada em rampas, certo? Uhum. Que ele evita que o veículo, é bem comum você ver isso daí, quando tem um semáforo numa subida, por exemplo, a pessoa vai arrancar o veículo e ela acaba descendo com o veículo para trás ali em torno de meio metro até que o mesmo ganhe velocidade à frente. O sistema HSA, ele evita que ocorra essa descida do veículo de meio metro, 20 centímetros, 1 metro que seja, no momento dessa arrancada. Então, mesmo que você tire o pedal do freio, ele mantém o sistema de freio acionado, mantém o sistema de freio ativo durante ali 1, 2, 3 segundos, fazendo com que o veículo arranque com uma maior facilidade, consideravelmente, né, evitando acidentes de um veículo que esteja atrás desse que vai oferecer a arrancada, certo? Daí substitui a minha embreagem daí, professor. Exatamente, ele substitui uma meia embreagem. Aquele que a gente faz puxando o freio de mão, acelera, daí solta. Isso, exatamente. Ele faz, às vezes, desses macetes, né, que o pessoal acaba implementando durante a condução do veículo. Então, aquilo de segurar o freio de mão para não deixar o veículo voltar, ou segurar o veículo na meia embreagem, que isso acaba ocasionando aí defeitos da embreagem, que vocês vão ver aí no período que vem, provavelmente comigo. Então, as aulas de transmissão, a grande maioria das turmas trabalham comigo. O sistema HSA, ele faz a vez desses procedimentos, aumentando a vida útil da embreagem, aumentando a vida útil do sistema de freio de estacionamento e, claro, né, tornando muito mais confortável a condução do veículo, não precisando fazer todos esses processos. O sistema HSA ele é implementado até mesmo na linha de pesados e extra pesados. Os caminhões DAF extra pesados possuem esse sistema de auxílio de arrancada em rampa. O Constellation, por exemplo, automático, né? Trabalha com a caixa ZF Astronic. Ele também possui esse sistema de arrancada em aclives. Os Scanias modelo 2018 para frente, se não estou enganado, com o câmbio OptiCruise, que é o câmbio automatizado deles, também possuem esse sistema de arrancada em rampa. Então é algo que está vindo no mercado de forma progressiva e está vindo no mercado realmente para ficar e para se manter no mercado, certo? Certo. Olha lá. Uma simulação do sisteminha HSA. Assistência de subida em rampa. Ó, sistema HSA, que daí aqui no meio tem o sensor, né, de inclinação do veículo. Olha lá. Esse sisteminha é aplicado em veículos off-roads também, né? Então, algumas caminhonetes trazem como opcional essa tecnologia, né? Para auxiliar o pessoal que vai fazer trilha, que vai utilizar o veículo em fora de estrada. Então, é bem comum, se você for olhar na linha Fiat, né? Na linha Adventure, você tem lá tanto Palio Adventure, Palio Weekend Adventure, né? Ideia Adventure, Estrada Adventure. Você tem ali na parte central do painel, você tem alguns manômetros, né, que ele traz a indicação de inclinação da carroceria, certo? Então, essa central do sistema HSA, ele logicamente vai trabalhar com um sistema de inclinação da carroceria e, por consequência, auxiliando o veículo aí, tanto em descidas quanto em subidas, para manter a melhor estabilidade possível e oferecer o menor risco possível aos passageiros e condutores do veículo. Então, o sisteminha aí
TCS, né, ou Sistema de Controle de Tração. A função desse sistema é observar que uma roda de tração desliza sem aplicação do freio. O módulo de controle do freio eletrônico entra no módulo de controle de tração, não permitindo que a roda deslize e permita que o veículo se movimente. O que seria esse deslize da roda? É realmente a roda começar a patinar. Então, é o que a gente chama de controle de tração ativo. Ele tem dois sistemas, né? Tem um sistema que ele funciona diretamente nas pinças de freio, né, do sistema de tração, no eixo de tração do veículo, seja eixo dianteiro ou eixo traseiro, e tem um sistema que ele acaba trabalhando ali em relação de corte de rotação do motor do veículo. Então são esses dois sistemas que são implementados como controle de tração nos veículos atualmente. Vou mostrar o videozinho agora. Ó, correu acelerado do veículo, percebe que o veículo começa a patinar, só que parece que ele vai ocorrendo algumas frenagens na roda, fazendo com que o veículo vá ganhando aderência e acabe se deslocando, por exemplo, num piso molhado, num piso com neve, ou até mesmo aí num piso mais escorregadio. Olha a diferença de variação de rotação do próprio motor, olha lá. Então, hora o veículo patina, hora ele caminha, hora ele patina, hora ele caminha, porque o sistema de frenagem, né, ele vai modulando a pressão do sistema de freio, fazendo com que os pneus ganhem maior aderência com o solo, fazendo com que o veículo ganhe aí velocidade mais facilmente e evite também desgaste prematuro dos pneus, e entre outros componentes. Entendido. Olha lá. O uso prático de um carro com controle de tração ASR se mostra eficiente quando é preciso arrancar o veículo em uma rampa com piso escorregadio. Observe que, mesmo sendo tracionado para frente, não é possível movimentá-lo e ele desce a rampa. Porém, quando é acionado o controle de tração, por mais que o pedal do acelerador seja pressionado, o controle eletrônico do motor irá atuar de forma a não despejar potência desnecessária nas rodas, o que faz com que o sistema de planetárias e satélites do diferencial atuem e não permitam o movimento do veículo. Observe que a borboleta do acelerador movimenta-se comandada pela unidade de comando do motor mediante comunicação com a unidade ASR e não pela vontade do condutor. O veículo consegue então tracionar, aproveitando o mínimo de aderência na pista e arrancando de maneira suave e com pouca patinação. Então perceba, Ronaldo, que para a aplicação desses sistemas de tração, controle de estabilidade, auxílio em arrancada em rampa, é primordial a comunicação entre centrais. Então a central do ABS se comunica com outra central, que se comunica com outra central e assim por diante. Então é algo extremamente progressivo, nenhum sistema trabalha sozinho. Certo? Olha lá. Durante o deslocamento do veículo, o sistema eletrônico de controle de estabilidade está monitorando o ângulo do volante, fazendo com que o pneu haja com uma força de aderência ao solo. Em contrapartida, o solo devolverá a força de mesmo modo e intensidade no sentido contrário à curva. A velocidade incidirá em uma força centrífuga no centro da carroceria. A força e a torção da carroceria serão medidas por um sensor de aceleração lateral instalado na carroceria do veículo, que somarão as informações de cada roda e o ângulo do volante do sistema, traçando uma curva teórica e comparando com a trajetória real. Se o veículo, por exemplo, tender a sair de traseira, o sistema poderá frear a roda do lado interno da curva, que por ação das forças atuantes no momento, trarão a carroceria de volta ao traçado teórico. Se o veículo tender a sair de frente, o sistema atuará de forma a corrigir a trajetória da carroceria,
atuando nas rodas em que o programa determinar para aquele momento. É bom lembrar que o sistema ESP pode atuar em qualquer uma das 4 rodas e no acelerador simultaneamente, para que o veículo realize a curva dentro da trajetória mais adequada. Então perceba que quando o sistema de ESP está ativado, né, por mais que você esteja com o pé totalmente acelerado, né, o pedal de acelerador totalmente acionado, não quer dizer necessariamente que uma curva o veículo vai estar 100% acelerado, porque o módulo de controle ESP ele também controla esse sinal de aceleração que seria transmitido por consequência lá para a borboleta de aceleração, que aumentaria a rotação do veículo, que por consequência descarregaria, né, uma maior potência nas rodas do mesmo. Entendido. São todos opcionais esses sistemas, né, professor? Sim, são todos opcionais. Nenhum é obrigatório como o ABS, né? Aham. Olha lá a diferença. Controle de estabilidade eletrônico SP. Esse sistema adiciona um nível a mais ao controle do veículo para o módulo de controle do freio eletrônico, permitindo uma maior dirigibilidade e segurança na condução do veículo em diversas condições de pista. Então eu tenho ali o esterçamento do veículo e mesmo assim o veículo acaba mantendo a estabilidade e a trajetória simulada da curva. Olha lá. Em uma situação de curva acentuada, o comportamento do carro tende a ser subesterçante, ou seja, tem a tendência de desviar a parte dianteira do veículo. Observe que a sua velocidade faz com que a força centrífuga leve a frente do carro para fora da curva, com pouca chance de recuperação da trajetória pelo condutor. Com o controle de estabilidade eletrônica, os sensores indicam uma fuga da parte dianteira do carro para fora da curva. Os atuadores irão frear as rodas dianteiras e traseiras do lado externo da curva de maneira sistemática, corrigindo a trajetória e trazendo o veículo para o contorno correto, percorrendo todo o sistema sem problema. Pode falar. Esse é o que estão dizendo agora, o sistema anticapotamento, né? Também. Estão falando em caminhonete. Também é aplicado dessa forma, que o capotamento ocorre muitas vezes em curva, né, que o veículo começa a sair para fora, tem uma tendência, né, a torção da carroceria, e nesse momento ocorre o capotamento do veículo. Então o sistema ESP também vai entrar isso daí. Só que daí a gente tem a... Pode falar. Falar para mim que nesse sistema de anticapotamento, além de frear, parece que a cambagem vai um pouco pro lado da roda. Então, depende muito, Ronaldo, porque, vamos supor, eu tenho sistemas de anticapotamento em veículos que trabalham com suspensão pneumática, né? Então, ele vai, além de trabalhar no sistema de frenagem, uma curva ou algo do gênero, ele também trabalha no nivelamento da carroceria do veículo. Então, ele sobe um lado da suspensão do veículo e baixa o outro lado da suspensão do veículo, fazendo com que o veículo se torne mais estável, que o centro de gravidade dele se altere, mesmo que em pequenas proporções, mantendo a estabilidade da carroceria e, por consequência, evitando o capotamento. Isso acontece em veículos que têm suspensão pneumática, veículos que têm suspensão hidráulica também. Certo? Então não é algo apenas só do sistema de freio. Embora a força centrífuga gerada pela velocidade do veículo durante uma curva acentuada seja maior que a aderência dos pneus ao solo, esses conseguem reter o veículo na pista. Dependendo das suas características, ele pode apresentar um comportamento sobreesterçante, que é o desvio da trajetória da curva pelas rodas traseiras, tirando a estabilidade do movimento do veículo e deixando o motorista sem controle. Entretanto, se ele possuir um sistema de estabilidade eletrônica, ao realizar a curva, os sensores do sistema demonstrarão a fuga da trajetória e irão frear sistematicamente a roda dianteira do lado externo da curva e a traseira do lado interno, de modo a corrigir a trajetória do veículo contornando a curva sem maiores problemas. Então perceba, Ronaldo, que por mais aí que eu tenha N sensores, sensor de aceleração lateral da carroceria, sensor de velocidade individual de cada roda, uma central eletrohidráulica que faz a modulação de pressão,
Para que tudo isso funcione, eu preciso que eu tenha uma suspensão ok, que os amortecedores desse veículo não estejam estourados, que as molas desse veículo não estejam quebradas, que o sistema de freio desse veículo esteja funcionando adequadamente, que os pneus desse veículo estejam acima do TWI, estejam em condições de uso adequada, pois se algum desses componentes não estiverem funcionando adequadamente, estejam superutilizados, ou seja, estejam fora da vida útil, esses sistemas de controle de tração, controle de estabilidade, auxílio de arrancada em rampa, auxílio de descida de rampa, todos eles vão funcionar, mas não vão funcionar de forma 100% adequada, ocasionando até mesmo maiores complicações no veículo que se eles não existissem. Então, a parte básica, a manutenção básica do veículo, ela tem que estar ok para que esses sensores, né, esses sistemas de segurança que vêm auxiliar o condutor funcionem de forma adequada. Entendido. Durante o deslocamento do veículo, o sistema eletrônico de controle de estabilidade está monitorando o ângulo do volante, fazendo com que o pneu haja com uma força de aderência ao solo. Em contrapartida, o solo devolverá a força de mesmo modo e intensidade no sentido contrário. Esse vídeo a gente já assistiu, né? Já. Acabou repetindo aqui. Olha lá. Sisteminha ESP. O sensor do ângulo de direção capta este sinal e envia a unidade de comando do ESP. Mas o sensor de rotação indica que o veículo está subserçando, ou seja, derrapando em linha reta em direção ao obstáculo. Em fração de segundo, o ESP freia a roda traseira esquerda. Isto produz a força oposta necessária e o veículo volta a responder ao comando do motorista. O que acontece ao tentar voltar para a trajetória? Quando o motorista tenta manter o veículo na pista depois de desviar de um obstáculo, o veículo tende a sobreexerçar e a traseira derrapa para a esquerda. O torque para a direita é muito alto. Neste caso, o ESP freia a roda dianteira esquerda e reduz o torque do motor. Ao invés de derrapar, o veículo se mantém estável na pista graças ao ESP. Simulação. Veículo sem ESP. Análise. O caminhão estacionado na beira da estrada atrapalha a visibilidade e não permite ver outro veículo que se aproxima. Somente com uma manobra rápida é possível evitar uma colisão, mas devido à manobra brusca, o veículo começa a derrapar. Simulação. Veículo com ESP. O ESP reage instantaneamente e evita que o veículo derrape durante a manobra. Então perceba aí que ele aumenta consideravelmente a estabilidade do veículo e reduz aí progressivamente, né, a chance do veículo sofrer um acidente, sofrer um sinistro ou algo do gênero. Certo, Ronaldo? Certo? Alguma dúvida sobre esses componentes? Não, ficou bem explicado com os vídeos, professor. Ficou bem interessante. Bem interativo esses vídeos, né? Uhum. Então, Ronaldo, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse tempo disponível aí para assistir os vídeos da aula anterior, os vídeos que eu vou indicar agora. Eu também vou indicar um material de leitura, que é naquela mesma apostila que eu passei ontem, porém são outras páginas, tá? Ontem era da página 87 a 124, hoje, se eu não estou enganado, é da 126 a 146. Mas eu vou deixar bem certinho, exemplificado lá no grupo, para que vocês possam acessar, tá? Beleza. Daí, se você não tiver nenhuma dúvida em relação à aula de ontem ou em relação à aula de hoje, eu vou finalizar o vídeo, já converso com vocês lá pelo WhatsApp e já encaminho o material também. Beleza. Tá bom? Feito, professor. Beleza, então. Um abraço, um bom descanso, Ronaldo. Boa noite. O senhor também. Tchau, tchau. Tchau.